Nós estamos de frente hoje, na realidade, de uma crise da masculinidade ou da maturidade. Veja, duas coisas muito concretas, coisas que é visível no mundo real. Masculinidade significa um indivíduo que é macho. O que é um indivíduo macho? Vou dizer no sentido real. O que é o macho? É aquele que assume as responsabilidades. É aquele que pouco reclama, porque aquele que reclama demais, ele cai na armadilha da vitimização. Aquele indivíduo que reclama e que não compreende que ele tem que ter uma função. O que é uma função do macho, do homem? Ele tem que saber segurar as dificuldades. Ele tem que exercer a função. Para você que não é pai, você já tem que ir moldando e se policiando, porque é um aprendizado. Para você que é pai, você já sabe que você tem uma função de ser o cerne familiar. Então, eu canso de ver no consultório, às vezes vem casal, às vezes uns estão separando, os outros não. E aí a reclamação da mulher é: meu marido não assume as funções. E compreender que também a falta das funções das mulheres, isso nós vamos discutir, mas nós vamos focar hoje na masculinidade ou na maturidade. É uma coisa ou outra, as duas se intercalam. Então, quando eu recebo e vejo essas discussões, o marido ou o pai, ele fala: eu não dou conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar contas, e eu chego em casa, às vezes a mulher não faz isso, não faz aquilo. Eu vejo um indivíduo completamente propenso a só reclamar. Ele, hora nenhuma, vê os benefícios da vida, ou não vê a grandeza de enfrentar as dificuldades. Teve um paciente, melhor ainda, assim, que eu fiz um desafio para ele no consultório. Eu falei assim: você vai ficar 5 minutos sem reclamar. Não deu 3 segundos. A reclamação começou. Porque ele está quase como uma fórmula matemática, foi entrada na alma do indivíduo. E o indivíduo só reclama. Porque o modus operandi da mente dele é reclamação. A gente pode, lógico, imaginar que esse indivíduo está mergulhado numa sociedade que fica 24 horas bombardeando, dizendo: olha, qualquer ato de masculinidade é tóxica. O que significa isso? Que qualquer ato do homem, ele é ruim por natureza. É essa a realidade que nós estamos. E aí, obviamente, a função masculina já está defeituosa, porque falta maturidade, óbvio, maturidade, coisa que há pouco tempo atrás isso se ganhava com o trabalho. Hoje há indivíduos realmente, isso é uma demanda gigantesca no consultório, a falta de maturidade. Então, indivíduos com 30, 40, 50 anos que, em questão de maturidade, me lembram um adolescente. Age como um adolescente. Não tem coragem de enfrentar a dificuldade da vida. Obviamente, veja só, eu tenho certeza que você observou isso. Há um movimento que o indivíduo se torna másculo, pondo uma barba grande, tem um estereótipo. Você já percebeu isso. Mas esse aqui é o negócio. Nós não estamos falando que ser maduro ou ser másculo, ele está na camada externa da existência. Ele é interno. É quase inútil, eu sei,
ensinar um bebê a falar, por enquanto. Mas você tem que começar de algum lugar. Mostrar para ele que externamente não faz o homem. O homem se faz pelo gesto, pelo comportamento. No momento onde está tendo uma briga familiar, ele consegue acalmar. Ou diante de uma tempestade, ele consegue ter tranquilidade. E isso é quase que logicamente uma forma ou um modus operandi da neurobiologia funcionar. Então, se esse indivíduo não tem maturidade para aprender como o mundo funciona, que o mundo tem uma dureza, apesar da dureza, ela é agradável demais, e esse agradável se mistura com o desagradável. Se ele não consegue ter esse tipo de maturidade, ele vai agir só na superfície. Ele vai ser um indivíduo que vai privilegiar o estético. E o estético é exterior, é o que é irrelevante. Não é o que forma um indivíduo másculo. Então ele vai usar realmente a barba, ele vai se vestir como tal. E alguns grupos, eles acabam criando movimentos para atacar as mulheres, para dizer que a culpa de tudo isso, está vitimizando, está reclamando, ainda põe a culpa na mulher. Se o indivíduo não consegue compreender que é falta de maturidade dele, que ele precisa crescer, amadurecer e agir como um homem, isso nas terapias é algo que é dificílimo, porque literalmente a cada dia nós estamos recebendo indivíduos mais imaturos. E a imaturidade está atrelada à masculinidade. Quanto mais maduro o indivíduo é, mais másculo no sentido de assumir todas as responsabilidades, de não reclamar por qualquer coisa, de assumir a luta do trabalho, o cotidiano, as dificuldades, que ele vai percebendo que isso é o que torna o indivíduo maior. Então, comece a observar o quanto, ou um colega, um amigo, ou você mesmo, um filho ou um neto, porque tem que ser observado esses indivíduos que estão ali em casa. Como é que eles ficam horas jogando e como que essa tela, essa exposição o tira da realidade. Porque o jogo é uma realidade comandada. Tem a ilusão de que você comanda cada jogo, mas a realidade não é assim. Então, esse assunto tem que se aprender com a dureza da realidade e ao entrar em contato com ela, perceber a beleza que é viver diante dessas dificuldades. O quão agradável é ter as dificuldades para superar, para resolver, para quase que algebricamente você saber lidar com ela. Então, a maturidade, ela sim produz indivíduos com pouca masculinidade. Produz indivíduos infantis em série. Indivíduos infantilizados é o que nós estamos vendo, há uma proliferação dessa massa de indivíduos. Então, nós vamos continuar essa caminhada em busca da melhor maturidade para ter indivíduos mais másculos, que sabem lidar com a realidade mais dura e que, no meu ver, é a parte mais agradável. Até a próxima.